Bom dia, turma. Tudo bem? Nós vamos fazer essas aulas dessa semana, a revisão do conteúdo que foi trabalhado. Então, para avaliação de vocês, a unidade que vocês terão que estudar é a partir lá da página 36, grupos orgânicos. É claro, né, pessoal, que junto com esse estudo de grupos orgânicos tem o pré-requisito da nomenclatura, que vocês devem saber. Então, basicamente, aí, o estudo é todo o capítulo 18, a partir da página 25 até o final dela. O estudo vai ser nomenclatura de hidrocarbonetos, pro provão, desculpe. Vai ser o estudo de hidrocarbonetos ramificados, propriedades físico-químicas de compostos orgânicos e haletos. Tá? Eu gostaria agora que vocês pegassem a apostila e a gente vai fazer alguns exercícios da apostila. Lembrando sempre, né, pessoal, o nome, isso aqui eu recortei lá do caderno de atividades, tá? Então, como a gente dá nome para os compostos, né, prefixo, intermediário, sufixo, decorar isso aqui também, né, pessoal, os radicais. Na verdade, né, pessoal, vocês nem vão precisar decorar isso aqui agora para a prova. Vejam bem, para vestibular vocês precisam saber isso aqui porque vai ser cobrado. Mas a avaliação de vocês vai ter um intervalo grande aí para vocês fazerem. Vocês podem pegar a tabela periódica e olhar esses radicais atrás lá na hora de resolver as questões, tudo bem? Mas está aqui, esses radicais aí que a gente precisa saber. Tanto essas duas tabelas estão no início do caderno de atividades lá, no início do estudo específico lá do caderno de atividades. Outra coisa importante no estudo de propriedades físicas de hidrocarbonetos é lembrar disso, né? As forças intermoleculares, lembrando que hidrocarbonetos, que são formados por carbono e hidrogênio, as moléculas são todas apolares, então o tipo de interação existente entre as moléculas será esse aqui, né? Dipolo instantâneo e dipolo induzido, olha aqui, ó. Força intermolecular. Polaridade. As moléculas são apolares ou baixa polaridade. Solubilidade em água, pouco solúveis ou praticamente insolúveis. Ponto de fusão e de ebulição. Ponto de fusão e ebulição baixos. Né? À medida que aumenta o número de carbonos da cadeia, aumenta a massa molar, aumenta o ponto de ebulição. À medida que aumenta a área superficial, mais intensas as ligações intermoleculares do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, maior o ponto de ebulição. Acho que eu selecionei alguns exercícios aí para a gente fazer, tá? Vamos começar então, turma, na página 22, com o exercício, na página 60 da apostila com o exercício número 22. A qualidade da gasolina que determina quão suavemente ela queima é medida pelo índice de octanagem. Por exemplo, a molécula linear de octano queima tão mal que tem octanagem 19, mas seu isômero comumente chamado de isoctano tem octanagem igual a 100. Sabendo que a fórmula estrutural do isoctano daí ele deu essa fórmula aqui, fórmula estrutural. De acordo com as regras adotadas pela IUPAC, o isoctano é denominado. Então, qual vai ser? Vamos pegar aqui uma caneta para a gente. Ó, eu vou determinar aqui, ó, a cadeia principal. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3, esse aqui é o 4 e esse é o 5. Tá? Esse é o 3. Tá. Então percebam, pessoal, que no carbono 2 a gente vai ter 2 radicais metil, e no carbono 4 a gente vai ter outro radical metil. Então o nome do composto aqui, ó, a cadeia principal pentano, 2,2,4 trimetil
pentano, né? Então o nome fica 2,2,4-trimetilpentano. A alternativa correta é a alternativa D. Próxima questão. Vamos voltar aqui. Questão 21. Errei aqui na sequência do slide. Octanagem é o índice de resistência à detonação da gasolina. O índice faz relação da equivalência à resistência de detonação de uma mistura percentual de isoctano, 2,2,4-trimetilpentano, de fórmula molecular C8H18. Considerando os três compostos de mesma fórmula molecular que o isoctano, quais são os radicais que podem ser identificados? Então, esses compostos têm a mesma fórmula molecular aqui, ó. Tá? São isômeros. Isso aí se chama isomeria quando tem a mesma fórmula molecular, mas tem propriedades físico-químicas diferentes. Tá? Então, assim, pessoal, vamos primeiro dar nome para esses compostos aí. Tá? Esse composto é o 3-etil-2-metilpentano. Vamos determinar a cadeia principal dele. Eu posso determinar a cadeia principal com o maior número de átomos de carbono possível. Então, eu vou seguir aqui. Ó, eu vou chegar nesse carbono. Quando eu chego nesse carbono, se eu continuo de forma linear, ele vai dar um radical com 3 átomos de carbono. Um único radical. Agora, se eu faço que a cadeia principal ela fique aqui, ele vai ter os mesmos 5 átomos de carbono, mas vai ter um maior número de radicais. A regra de Upach fala maior número de radicais com menor número de carbonos possíveis. Então a gente vai seguir essa determinação. O carbono 1 vai ser esse. Ficou igual um 2 ali. Deixa eu apagar aqui. O carbono 1 será esse, o carbono 2, esse, o 3, esse, o 4, esse e o 5, esse aqui. Tá? Então seria o pentano, que teria no carbono 2 o radical metil, né? No carbono 2 o radical metil, e no carbono 3 o radical etil, 3-etil, 2-metilpentano. Cadeia principal desse composto? Vamos seguir aqui, ó. Maior número de átomos de carbono possível. Eu só vou numerar aqui, ó. Percebam que no carbono 3 eu tenho 2 radicais metil, tá? Então, como que fica o nome desse composto? Deixa eu pegar o laser aqui. Ficaria 3,3-dimetil, porque tem 2 radicais metil, hexano, tá? E esse composto aqui, se a gente determinar aqui, ó, cadeia principal, vai ser essa, né? Então, vai ter no carbono 3, vamos pegar esse aqui como carbono 3 e esse como carbono 4, 3,4-dimetil hexano. Tá? 3,4-dimetil hexano. Então são esses compostos aí. Aí ele fala assim, os radicais, a pergunta era, considerando os 3 compostos de mesma fórmula molecular que o isoctano, quais são os radicais que podem ser identificados? Então, quais são aqueles grupos, aqueles radicais orgânicos que podem ser identificados? Etil e metil, né? Aqui tem 2 metil, aqui tem 2 metil, mas os radicais que podem ser identificados são os radicais metil e etil, ou metila e etila, alternativa D. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão número 29. Da hora do estudo. Veja, turma. Primeira coisa é determinar a cadeia principal. Então vamos determinar essa cadeia principal aqui, ó.
tem que ter o maior número de átomos de carbono possível as insaturações. Eu vou ter que começar daqui, porque aqui tem uma insaturação. Ó. Essa insaturação. Eu vou seguir de forma linear, tá? Quando eu chego nesse carbono, eu poderia vir aqui para baixo, né? Mas aqui tem um carbono e linear tem 2, então a cadeia principal vai ser essa mesmo. Aí eu tenho que fazer a numeração. Numerei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é o octano composto. Daí ele está perguntando aí os radicais ligados nos carbonos. Quais são os radicais ligados ao carbono 3, 4 e 5? Tá, no carbono 3, nós temos o metil. No carbono 4, nós temos o radical isopropil. E no carbono 5, nós temos o radical etil. Então a sequência aí fica metil, isopropil e etil. A alternativa correta é a alternativa E. Ok, turma? Questão 29 aí. Então, pessoal, agora eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 64 e nós faremos aqui um exercício, o único exercício sobre haletos que tem na hora do estudo. Aí. Vamos ler lá, acompanha a leitura. Lembrando que haletos, né, é quando você tem um halogênio, um elemento da família 7A, ligado a um hidrocarboneto. A contaminação por benzeno, clorobenzeno, trimetilbenzeno e outras substâncias utilizadas na indústria, como solventes, pode causar efeitos que vão da enxaqueca à leucemia. Então, esses compostos aqui podem causar da enxaqueca à leucemia. Benzeno tem muito no cigarro, né? É um produto que quem trabalha exposto a benzeno, por exemplo, frentista de posto de gasolina, ele deve receber um salário de... Me fugiu a palavra agora, mas é um salário de periculosidade, tá? Ele não pode trabalhar o tempo que for necessário porque ele está exposto ao benzeno, então ele está exposto a uma substância química, a gasolina volátil, ela libera esse benzeno, e isso aí pode causar câncer. Mas tá. Vejam vocês aqui. Né? Pela leitura do texto, é possível afirmar que certos compostos aromáticos podem causar leucemia. Tá certa essa afirmação, né? Vamos marcar lá. Tá certa essa afirmação. Isso aqui é verdadeiro. Segundo o texto, existe um composto orgânico volátil com 9 átomos de carbono. Turma, vamos ver quem são esses compostos aqui. Benzeno, clorobenzeno e trimetilbenzeno. Pergunta, vocês conseguem montar essas fórmulas aqui? Benzeno é aquela fórmula que vocês têm que memorizar. É o anel aromático. Esse aí é o benzeno. Tá? Clorobenzeno vai ter um átomo de cloro ligado ao benzeno. É isso aqui. Tudo bem? Trimetilbenzeno vai ter 3 radicais metil ligado ao benzeno. Agora observem aqui, pessoal, que só no anel benzênico aqui, ó, tem 6 átomos de carbono. Ó. Deixa eu colocar aqui com o ponteiro a laser para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 7, 8, 9. Ele está falando aqui que existe um composto orgânico volátil, né, que vaporiza-se fácil, com 9 átomos de carbono. É verdadeira essa afirmativa aqui. Vamos pegar aqui a caneta e marcar. Solventes industriais não incluem compostos orgânicos halogenados. Não incluem compostos orgânicos halogenados, que tem halogênio. E o que é isso aqui? Ó? O clorobenzeno ele é halogenado, ele é um haleto. Então essa afirmativa está errada. Tá? Ok, turma? Então, bons estudos, né? Segue aí para a próxima aula a sequência aí da revisão para o provão.